Esse caso e assim seja, Bruno. Voltamos com Breaking News, a coletiva de imprensa do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tendo anunciado agora há pouco a suspensão da vacinação contra a dengue com a vacina do Butantan. Decisão que ocorre depois do surgimento de casos e reações adversas ao imunizante fabricado pelo Instituto Brasileiro. Vamos ouvir. De farmacovigilância de vacinas e outros imunobiológicos, que é o CIFAV, e também o sinal de segurança, ou seja, todo o conjunto de casos, também foi apreciado por nossa Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização, conforme o ministro falou. Então, a gente sempre faz uma avaliação onde a gente busca outras causas também que poderiam explicar o quadro clínico, até mesmo para eventualmente descartar o caso. E é bom lembrar que todo caso grave, no caso identificado pelo Programa Nacional de Imunização em qualquer esfera de gestão, ele passa por um processo de investigação. Então, não necessariamente um caso com relação temporal, uma pessoa que manifesta sintomas clínicos com relação temporal com a vacina, tem relação direta com a vacina. Mas aqui a gente está diante de alguns sinais que demanda atenção e demanda alguma atitude. Então, assim, o que nós investigamos? Investigamos todo o histórico clínico da pessoa, doenças pré-existentes, fatores de riscos individuais, causas alternativas, desvios de qualidade e eventuais erros de imunização. Então, diante do cenário apresentado, optou-se por, então, o Ministério da Saúde conduz da seguinte forma: descontinuidade temporal da atual estratégia de vacinação. Então, por precaução, o Ministério da Saúde vai orientar a descontinuidade temporária da atual estratégia de aplicação da vacina do Instituto Butantan para profissionais de saúde da atenção primária, nos 3 municípios iniciais, que foi Nova Lima, Maranguape e Botucatu, e também na região de Araguaína, que são as estratégias que foram recomendadas pelo Ministério da Saúde até o momento. Então, a partir dessa terça-feira, dia 9, nós vamos orientar, na verdade, a rede a fazer um monitoramento ativo para casos na rede hospitalar, dengue em pessoas com vacinação recente, então sempre questionar a situação vacinal das pessoas, casos com sinais de alarme, óbitos e aglomerados por lote, unidade ou território. Então, também vai ter uma recomendação para toda a rede de monitorar as pessoas que foram vacinadas dentro de 21 dias, porque é o período em que a gente ainda detecta algum componente da vacina no organismo da pessoa, que é o que a gente chama de viremia. Então, durante esse período, é importante ficar atento a alguns sinais. Então, assim, essa decisão ela vem por uma precaução para a investigação desses eventos raros e inesperados. E essa investigação ela vai envolver não só o Ministério da Saúde, mas também a Anvisa, um corpo de especialistas, serviços de saúde e vigilâncias locais e também o Instituto Butantan. Então, a decisão ela não invalida a eficácia da vacina. Então, isso é um ponto importante. As pessoas que foram vacinadas, elas usufruem do benefício que a vacina oferece, que é a proteção contra a dengue. Mas, enfim, essa decisão ela não invalida a eficácia, mas ela busca a gente ganhar tempo para fazer estudos adicionais e avaliar a vacina em diferentes cenários epidemiológicos e grupos populacionais para encontrar eventuais fatores de riscos ou cenários em que o benefício da vacinação superariam os riscos. Então, a população vacinada ela continua protegida, então quem tomou a vacina está protegido contra os 4 tipos da dengue. As recomendações elas seguem o mesmo protocolo informado durante a vacinação, mas só que agora, nesse período de 21 dias após a imunização, a pessoa tem que observar os seguintes sinais e sintomas abaixo: febre, seguido de dor abdominal intensa e contínua, ou vômitos persistentes, ou tontura, sangramentos espontâneos, sonolência intensa, irritabilidade, sinais de desidratação e piora do estado geral. Então, para a população vai ficar essa recomendação de procurar o serviço de saúde diante de um cenário como descrito há pouco e também orientar a rede assistencial a ficar atenta em situações como essa. Então, a rede ela fica em vigilância permanente, então nós faremos um comunicado logo mais a rede de vigilância. Então, as equipes de saúde elas estão orientadas para reconhecer os sinais de alarme e gravidade, notificar os casos e acionar a vigilância local e encaminhar atendimento clínico imediato quando necessário. Então, os próximos passos.
a nossa agência Anvisa já notificou o Butantan e ela vai convocar um comitê de especialistas para investigação epidemiológica, então é esperado que toda a rede fique sensível a isso. Então, pontuando aqui os próximos passos, o Instituto Butantan vai avaliar as informações e apresentar novos dados. A vacinação fica temporariamente descontinuada e as vacinas armazenadas na rede de frio do SUS até segunda ordem. E vai ser feito um trabalho contínuo, juntando ali a Anvisa, Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, e também o Butantan sendo um parceiro nesse processo todo. Então, é importante lembrar como é que a vacina foi aprovada e incorporada. E aí, assim, a vacina ela passou por uma avaliação da Anvisa previamente, né? Então a Anvisa autorizou a produção e a comercialização da vacina em dezembro de 2025. Então, o posicionamento da Anvisa está baseado nas evidências apresentadas pelo Butantan a partir dos ensaios pré-clínicos e clínicos. E a vacina ela passou por todas as etapas, ou seja, ela teve 16 estudos clínicos de fase 1 realizados nos Estados Unidos, além de estudos de fase 2 e fase 3. E a fase 2 e fase 3 nós temos cerca de 11 mil pessoas que foram vacinadas durante o estudo, com esse acompanhamento de possíveis eventos adversos após a vacinação do estudo, e a maioria dos voluntários do estudo foram acompanhados por 5 anos. Então, houve todo o rigor técnico por parte do Butantan em levantar todas as evidências de eficácia, imunogenicidade e segurança da vacina durante os estudos clínicos. Então, a farmacovigilância pós-comercialização ela é essencial para identificar eventos raros e inesperados, porque um estudo clínico ele vai a campo com 11 mil pessoas, só que agora a gente tem dados de 500 mil de pessoas vacinadas, e nesse cenário, eventos muito raros que não aparecem nos estudos clínicos, não apareceram nos estudos clínicos, agora ficam evidentes nessa vigilância de vida real. E isso, obviamente, demanda uma avaliação mais aprofundada desses casos e, consequentemente, também alguma conduta frente ao que foi encontrado. Então, a vacina ela tem uma eficácia total de 65% e 80,5% para casos graves, dengue com sinal de alarme e hospitalização. E as pessoas que foram vacinadas vão usufruir dessa eficácia que a vacina apresenta. Então, todo o protocolo necessário para a incorporação, para a aprovação da vacina e trazer ela para o SUS foi realizado. Então, lembrando, conforme o ministro falou, o cenário da dengue no Brasil, o ano de 2026, nós temos aí 3 barras por mês, né? Então, a barra maior é o ano de 2024, a barra azul clara é o ano de 2025 e as barrinhas menores é o ano de 2026. Então, o ano de 2026, hoje, nós estamos usufruindo de uma baixa incidência da dengue, se nós compararmos com anos anteriores. Então, até o dia 30 de maio, foram 365 mil casos prováveis, o que representa uma queda de 94% em relação a 2024, comparando períodos semelhantes. E essa queda ela é maior ainda entre os óbitos. Foi uma queda de 97% de óbitos em relação a 2024. Então, esse é o cenário da dengue apresentado. Então, diante disso, eu encerro minha apresentação com os dados identificados pela farmacovigilância do Programa Nacional de Imunizações. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Fabiano Andrade, da TV Globo. Eu gostaria, são algumas perguntas, eu já peço desculpa por colocá-las dessa forma, mas, primeiramente, se há na certidão de óbito algum motivo coincidente nesses 2 casos de morte, se são profissionais de saúde, essas pessoas que morreram. O senhor tinha falado, ministro, no começo, dos 3 municípios em que há esse projeto e citado também o Tocantins, que, no caso, não estava dentro desses 3 municípios. Queria só que esclarecesse a questão das regiões que, de fato, estavam recebendo a vacina do Butantan. Em relação ao Butantan, queria saber também se suspendeu a produção da vacina, se não vai mais produzir, qual é o procedimento que é adotado a partir desse alerta. E, por fim, só uma comparação com a Qdenga, em relação à quantidade que já foi aplicada hoje no Brasil também, para tentar deixar da forma mais clara possível de que essa vacina, a Qdenga, ela tem níveis de segurança que não indicam ainda a necessidade de suspensão. Obrigado. Primeiro, em relação à Qdenga, já tivemos cerca de 8 milhões de doses aplicadas no Brasil dessa vacina.
Ministério da Saúde tem um contrato, inclusive, de aplicar 9 milhões esse ano, mais 9 milhões ano que vem. Queria lembrar que a Qdenga teve algo parecido, que foi, durante já a utilização, inclusive aqui no Brasil, foi observado, por exemplo, uma questão de anafilaxia, que não era observada antes, e aí foi feito naquele momento uma mudança da bula pela própria Anvisa, chamando a atenção para esse tema. Então, dizer que a farmacovigilância tem esse papel de acompanhar o uso de vacinas ou medicamentos pós início da comercialização. No caso aqui da vacina do Butantan, o contrato é exclusivo com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização. Você vai acompanhando as situações e isso são informações muito importantes para reorientar, por exemplo, estratégia vacinal, né? A partir desse comitê de especialistas que nos acompanha, a gente sempre ouve e acompanha o comitê de especialistas, né? Nós começamos esse ano com 2 estratégias de vacinação da vacina do Butantan da dengue pela quantidade que o Butantan poderia fornecer para o Ministério da Saúde naquele momento. O Butantan tinha condições de entregar cerca de 1.300.000 doses. Nós começamos com 2 estratégias. Uma para os profissionais de saúde e da atenção primária em saúde, que são exatamente aqueles que estão mais expostos à transmissão da dengue, são os agentes comunitários de saúde, médicos de família, equipes da saúde da família, espalhados em todo o Brasil. Então, nós temos profissionais de todo o Brasil que receberam a maior parte dessas 500.000 doses, né? A grande maioria das 500.000 doses foram para esses profissionais, estão protegidos contra a dengue, estão protegidos contra uma doença, como foi relembrado aqui, falei no início também, professor Esper, só em 2024 matou 6.321 pessoas no país, 2025, 1.791, uma queda já importante, mas ainda um grande número expressivo de óbitos. 2026 matou 178 óbitos, comparado com 2024 é 97% de redução, mas é um número expressivo de óbitos. Então, uma parte da estratégia dos profissionais de atenção primária em saúde. A outra, nós elencamos no primeiro momento 3 cidades, que é Maranguape, Nova Lima e Botucatu, características variadas, cidades que tinham a circulação dos vários sorotipos da dengue, cidades que já tinham tido a experiência, por exemplo, da adoção ampla de vacinação e acompanhamento de farmacovigilância, como o caso de Botucatu, e depois foi incluído em março a região de Araguaína, em Tocantins, também por ser uma região que era uma das principais regiões do país onde estava tendo maior transmissão de dengue neste ano. A gente teve uma redução importante em todo o país. Então, o Programa Nacional de Imunização também adotou uma experiência, né, essa ação, essa estratégia de vacinação ampla nessa região de Araguaína. Então, nessas três municípios e na região de Araguaína, nós vacinamos mais do que os profissionais de saúde. Então, toda a população, a partir dos 15 anos, até 59 anos de idade, foi chamada, mobilizada para se vacinar. Nós temos menos de 100.000 doses nessas 4 regiões de vacinação ampliada. A grande maioria das 500.000 doses são profissionais de saúde por todo o país, né? Em relação aos 3 óbitos, como eu falei, um dos motivos dessa descontinuação temporária, dos 2 óbitos, um dos motivos dessa descontinuação temporária da vacinação é para que a gente possa aprofundar a avaliação, a análise sobre esses óbitos, né? Os óbitos, o diagnóstico que tem lá é um diagnóstico sindrômico. Então, até porque não tem tantos elementos que tinham da avaliação, daquele momento do atendimento, né, quanto toda a vigilância que foi feita, não estabelece uma causalidade ainda entre a vacina e o óbito. Então, essa investigação é um dos principais motivos da tomada de decisão dessa descontinuidade temporária dessa vacina. E quero repetir, nós vamos manter as vacinas na rede de frios. Essa investigação vai investigar não só esses 2 óbitos, como também os 42 reações severas, identificar se tem um fator de risco específico, né, desses casos inesperados que não tinham aparecido no estudo clínico. Isso pode reorientar
a estratégia de vacinação, pode estabelecer uma nova estratégia de vacinação. Por isso, das vacinas que já estão distribuídas, a gente vai orientar as redes a armazenar essas vacinas. Não é para eliminar a vacina, destruir a vacina, porque ela pode ter uma utilidade muito importante para o nosso país ainda, num país que, como eu falei aqui, só em 2024 foram 6.321 óbitos pela dengue. Depois a gente pode identificar a região, tá certo? Não tenho o dado aqui especificamente da cidade, mas não são, uma coisa importante, não são nem das 3 cidades de vacinação ampla, nem da região de Tocantins. Né? Essas 4 regiões que a gente fez a vacinação ampla, a gente não teve nessas regiões nem a mesma proporção de reações severas, né? Não teve o mesmo número proporcional de reações severas e também não tivemos nenhum caso de óbito, inclusive qualquer tipo de relação temporal com o uso da vacina. Deixa eu só reforçar sobre isso. Primeiro eu quero reforçar esse dado. 100% das vacinas do Butantan aplicadas no Brasil foram produzidas no Instituto Butantan. 100% delas. Nós não só acompanhamos, como apoiamos essa estratégia do Instituto Butantan de procurar um parceiro internacional para poder aumentar a sua capacidade de produção. O Instituto Butantan encontrou essa empresa WuXi da China, que é uma das maiores produtoras de vacinas, fez uma transferência de tecnologia para lá, ou seja, toda a tecnologia é 100% brasileira, mesmo que está sendo fabricado lá na China, e a Anvisa tem acompanhado de perto isso, inclusive deu certificado de boas práticas de fabricação para o processo de fabricação que está acontecendo no WuXi na China. Por que o Ministério da Saúde sempre apoiou essa iniciativa? Porque, para nós, para uma doença como essa, que chegou a matar mais de 6.000 pessoas em 2024, mais de 1.791 pessoas em 2025, mesmo com todo o nosso esforço de redução, em 2026 a gente ainda teve 178 óbitos. Para nós, né, uma vacina para a nossa população e a gente poder utilizá-la em escala do tamanho da nossa população é muito importante e é uma grande esperança. Então, nós apoiamos essa estratégia do Butantan de buscar uma parceira internacional, de fazer a transferência de tecnologia para poder oferecer para a população brasileira um volume de doses suficientes para a gente poder fazer uma vacinação em larga escala no país. Muito boa tarde. Você acompanhou o início aqui do CNN 360, direto desta entrevista coletiva chamada pelo Ministério da Saúde para anunciar a suspensão temporária da vacinação da dengue, que estava sendo feita prioritariamente para profissionais de saúde, mas em algumas situações, como na região de Araguaína, em Tocantins, foi ampliada para a população em geral, depois de registro de 42 reações adversas e 2 mortes sob investigação. Ainda há, conforme o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não há uma causalidade identificada entre a vacinação dessas 2 pessoas que perderam a vida e o óbito delas e a morte delas, mas isso vai ser investigado e com isso fica suspensa a vacinação contra a dengue no Brasil a partir desta vacina produzida pelo Instituto Butantan. Agora, ao final dessa entrevista coletiva, o ministro, ao final do que estávamos acompanhando, Débora, a entrevista prossegue lá em Brasília e a gente segue, claro, trazendo todas as informações, mas ele trouxe uma informação importante também de que 100% das quase 500 mil doses, das cerca de 500 mil de doses aplicadas no Brasil, todas essas vacinas foram produzidas pelo Instituto Butantan, ainda que haja certificação da Anvisa para uma fábrica na China também produzir o mesmo imunizante desenvolvido há cerca de duas décadas, de 20 anos, pelo Instituto Butantan, como explicou o diretor-presidente do Instituto Butantan, o médico infectologista Esper Calas. Então, esta é a informação que abriu aqui em Breaking News, o CNN 360, na tarde desta segunda-feira. 2 mortes sob investigação, 2 pessoas que foram imunizadas com a vacina contra a dengue, desenvolvida e produzida pelo Instituto Butantan e aplicada por profissionais de saúde
do Sistema Único de Saúde aqui do Brasil. Yuri Pita, a gente tem mais informações sobre esse tema com Vinícius Murad, ao vivo conosco. Boa tarde para você, Murad. Ótima tarde, amigos, todos que nos acompanham aqui no CNN 360. Importante, mais um destaque dessa coletiva do Ministério da Saúde, também da Anvisa e do Instituto Butantan, que anunciam a suspensão dessa vacina, que é uma novidade no Sistema Único de Saúde brasileiro. Neste ano, começou a imunização pela primeira vez com a vacina inédita de dose única, produzida pelo Instituto Butantan, prioritariamente em profissionais de saúde. Como Yuri bem destacou, foram cerca de 500 mil doses já aplicadas. E o que aconteceu exatamente para que essa suspensão fosse anunciada hoje? Suspensão essa que o Ministério da Saúde faz questão de destacar é temporária. Mandaram, inclusive, não jogarem fora os frascos de vacinas, as unidades que a têm armazenadas. São 42 pacientes que apresentaram sinais de alarme em um universo de 3.703 que tiveram notificações de efeitos adversos da vacina. Esse funil é que vai se reduzindo mesmo. 3.700 pessoas com reações adversas consideradas parecidas com os sintomas da dengue. Entre essas notificações, 42 pacientes com sinais de alarme. Quais são exatamente esses sinais? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos. Destes 42, o funil segue se afunilando. 3 evoluíram para quadros considerados mais graves. Passaram a ser acompanhados com prioridade por autoridades de saúde, segundo o Ministério da Saúde. O primeiro foi o de uma mulher de 39 anos que apresentou sintomas logo depois da vacinação, poucos dias depois de receber essa dose única da Butantan DV. Ela precisou ser internada em UTI, mas já se recuperou. Além dela, outros 2 óbitos aconteceram, 2 pessoas que morreram. O primeiro é uma mulher de 48 anos e um homem de 58 anos. E o que eles tinham no diagnóstico no hospital era considerado uma dengue grave, como se tivessem sido contaminados de forma grave pela doença transmitida pelo vírus da dengue. Um dos aspectos que mais chamou a atenção nesse momento das autoridades é que eventos graves esses exatamente que essas pessoas tiveram não haviam sido observados nos testes clínicos feitos por essa doença. Então, são sintomas inéditos, quadros tratados pelo Ministério da Saúde como inéditos, mas que após o fim dos testes e o início da aplicação no público surgiram e preocupam.